Atenção! O programa apresentado a seguir é de produção independente e a íntegra de seu conteúdo não é de responsabilidade desta emissora. Olá! Nesta terça, dia 31, no Dia Mundial de Combate ao Fumo, nós vamos comemorar um número. No Brasil, mais de 300 pessoas morrem por dia por causa do cigarro. Mais de 100 mil por ano. Isso equivale a 50 vezes mais mortes do que as causadas por drogas ilícitas. A Organização Mundial de Saúde prevê que, se nada for feito, em 2020, o cigarro levará mais de 10 milhões de pessoas à morte por ano, no mundo todo. O único programa da TV paraense que realmente trata de saúde já está no ar. O cigarro é a droga lícita mais vendida no mundo. Seu consumo comanda legiões de compradores leais, que geram lucros impressionantes aos fabricantes. O único problema é que os melhores clientes morrem um a um. Consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo seja a nicotina, é considerado pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia, ou melhor, epidemia generalizada, e precisa ser combatido. Por que fumar? Existem vários fatores que levam as pessoas a experimentar o cigarro ou outros produtos derivados do tabaco, como a sensação de prazer, de alívio e elevação da autoestima. O prazer é distrair, passar tempo. Eu acredito que seja assim uma fuga, alguma coisa que alivia. Às vezes, quando a gente está com raiva, fuma, controla um pouco a raiva. Às vezes, através da bebida também, né? Quando a gente está sozinho no lugar pensando em alguma coisa, o cigarro também, às vezes resolve, né? Antes existia a influência da publicidade do cigarro nos meios de comunicação, mas nem depois da proibição da Lei 10.167, que restringe a propaganda de cigarros, o consumo diminuiu. Antes dos 19 anos de idade, o jovem está na fase de construção da personalidade. Nas ruas, foi possível perceber que a maioria dos adolescentes fumantes iniciou justamente nesta faixa de idade, ou até antes. Isto quer dizer que o principal fator que favorece o tabagismo entre jovens é principalmente a necessidade de autoafirmação. Já fuma há muito tempo? Há 65 anos. Com 5 anos eu já fumava. Desde 12. Te preocupa assim, você fuma desde nova, você tá grávida também, né? Tô com 7 meses. Não pensa nessa criança? Penso, mas eu não fumo muito não, fumo pouco. Mas quais as consequências do cigarro no organismo do ser humano? O tabagismo causa cerca de 50 doenças diferentes, principalmente as cardiovasculares, como a hipertensão, infarto, a angina, o derrame. É responsável por muitas mortes por câncer de pulmão, de boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rins e bexiga. E doenças respiratórias obstrutivas, como a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. O tabaco diminui as defesas do organismo e, com isso, o fumante tende a aumentar a incidência de adquirir doenças como a gripe e tuberculose. E para quem não fuma, mas convive com pessoas que fumam? A fumaça, o cheiro me faz mal, eu tenho problema respiratório. E isso faz mal não só para mim, como para todas as pessoas. Olha, eu acho que é todo um comprometimento com o meio ambiente, com as pessoas ao redor, principalmente o respeito aos que não fumam, né? Ele fumar do lado das pessoas que não fumam, sabe?
porque nem todo mundo consegue respirar aquele cheiro horroroso, né? E que isso é horroroso. E o cheiro me faz mal, me sufoca, me dá falta de ar. Mesmo sem nunca ter fumado, a pessoa corre o risco de contrair doenças por conta do ato de fumar. Em relação aos fumantes passivos, seriam aqueles que não estão com o uso direto da substância, mas que eles estão convivendo no mesmo ambiente, ok? Esses se tornam fumantes passivos, ok? E que eles vão estar ingerindo também as substâncias até da reação com o ar ambiente e vão ter as lesões até um tanto quanto piores do que os que são os fumantes ativos. Mesmo sendo um dos vícios mais difíceis de ser combatido, o tabagismo continua fazendo vítimas diariamente em todo o mundo. Mas qualquer pessoa pode parar de fumar, mesmo que já tenha tentado outras vezes sem conseguir. Você fuma? Diga adeus ao cigarro. Abandonar o tabagismo vale a pena. Sabe o que aconteceria se você parasse de fumar agora? Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina no seu sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 2 dias, o olfato e o paladar já percebem melhor os cheiros e sabores dos alimentos. Após 3 semanas, a respiração e a circulação ficam mais fáceis. Após 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao de quem nunca fumou. Para abandonar o vício, prepare-se mentalmente. Faça uma lista dos motivos, como, por exemplo, por que quero parar? Quero melhorar a minha saúde. Tenho medo de ter câncer, tenho medo de ter problemas no coração, fumar é de mau gosto, não gosto de ser dependente de nicotina, é muito trabalho ir até o fumódromo. Causa mau cheiro, quero poupar dinheiro que gasto com vício, que prazer terei sem o cigarro? Meus filhos vão ter orgulho de mim, vou voltar a apreciar os cheiros, a comida terá mais gosto. Meus amigos não serão mais incomodados. Vou fazer exercícios sem perder o fôlego. Vou gostar mais de mim. Estabeleça um plano de ação. Defina o dia para parar de fumar. Comunique família, amigos e colegas de trabalho. Peça apoio e compreensão. Faça algumas mudanças inspiradoras. No ambiente, livre-se do maço de cigarros, cinzeiros e o cheiro de cigarros nos seus locais de trabalho, carro e casa. Conheça os métodos cientificamente comprovados para ajudar você a parar de fumar, como uso de reposição de nicotina na forma de adesivos ou chicletes. É importante contar com orientação médica para definir o melhor método para você, para avaliar o desconforto causado pela abstinência, quando o cérebro não recebe a carga diária da droga, com a qual se acostumou ao longo dos anos de vício. Essa falta causa irritação, diminui a concentração, aumenta a ansiedade e pode causar sonolência, ou o contrário, insônia. O incômodo é maior nas primeiras 4 a 6 semanas, fase em que se concentram as recaídas. Recentemente, têm sido usados em vários países novos medicamentos para ajudar pessoas que queiram parar de fumar. Alguns antidepressivos têm se mostrado úteis para ajudar fumantes a deixar o cigarro, mesmo que não estejam apresentando depressão. O que esses medicamentos produzem é uma diminuição dos sintomas de abstinência da nicotina, tornando o período inicial mais confortável. Mas por que é tão difícil parar de fumar? Que ninguém se iluda. A nicotina é uma droga poderosa para causar dependência. Atinge o cérebro em questão de segundos, causando sensações de prazer e relaxamento. Dentre as mais de 4.700 substâncias contidas na fumaça do cigarro, a nicotina não é a que mais mata ou gera mais doenças, mas é a que cria a dependência, ou seja, as pessoas fumam por serem dependentes da nicotina e adoecem ou morrem pelas ações das demais substâncias. Para evitar recaídas, fique alerta ao estado depressivo. Se for preciso, peça ajuda a seu médico para combater este estado de ânimo. Veja agora algumas imagens chocantes, consequências da ação do cigarro no organismo. Prepare-se, as imagens são fortes e não são montagens.
Na fabricação do cigarro, são usados mais de 4.000 aditivos químicos, mas a lei permite que os fabricantes guardem a lista em segredo. Só que nós sabemos que entre eles temos metais pesados, pesticidas, inseticidas, acetona, arsênico, alcatrão e cianito, substâncias comprovadamente cancerígenas, venenos e que também afetam as pessoas não fumantes. Entrar no mundo das drogas é fácil, sair é que é difícil. O Centro Nova Vida vem ajudando muita gente a encontrar a saída. Agora é o Nova Vida que precisa da sua ajuda. Seja nosso amigo solidário. Colabore com qualquer valor a partir de R$10. Isso significa muito para muitas famílias. Ligue para 3229-3600 e peça o seu cartão de amigo solidário. Ajude a salvar vidas. Você desconfia que seu filho está usando drogas? Quer ter certeza? Faça o teste agora mesmo na sua casa. O resultado sai na hora, rápido e fácil. Chegou o Rapid Drug Screen, tecnologia inovadora de testes rápidos para detecção de drogas, para uso também em empresas. Barato, simples, prático e confiável. Uma tecnologia American Biomedical Corporation, Grimex Tour Brasil Limitada. Representante no Pará, Centro Nova Vida. Ligue já a 3229-3600 e peça o seu kit. Olá, estamos de volta. Estamos recebendo hoje no nosso estúdio, no programa Nova Vida, Dr. Antenor Madeira. O senhor é oncologista. Oncologista. Que é o cancerologista, é isto, né? O oncologista não trata só de câncer, mas também ajuda as pessoas a não ter câncer. Principalmente nas campanhas preventivas, nas orientações simples que pode se evitar um câncer. Seja bem-vindo. Obrigado. O cigarro faz parte de um grupo de drogas considerado de alta periculosidade à saúde humana. Vidas são tragadas a cada minuto. Entretanto, o lucro gerado pela indústria do tabaco movimenta bilhões de dólares todos os anos. Se o fumo é tão prejudicial, por que não se acaba com este mal de uma vez, doutor? Bem, em primeiro lugar, primeiro eu acho que o conhecimento é a parte mais importante em qualquer atividade que nós tivemos ou que nós tenhamos. Tá? Então, não se acaba essa luta porque é uma luta que já vem desde a época de 2000 a 2500 anos antes de Cristo. O cigarro já existe nesse período. Então, cada ano que passa, nós observamos que a sociedade é contemplada com alguma coisa de valor contra o cigarro. Por exemplo, nós já temos uma certa idade. Na época que nós começamos a viajar de avião, todo mundo fumava dentro do avião. Hoje, ninguém mais fuma dentro do avião. Hoje você vai num shopping, ninguém encontra mais ninguém fumando dentro do shopping. Você vai num restaurante, não encontra ninguém fumando dentro do restaurante. Tudo isso são conquistas que são somadas àquelas de antes do descobrimento do Brasil. Então, o conhecimento é importante para a gente dar um basta. E a indústria tabágica está sabendo, está perdendo campo com relação a isso. Tanto é que ela fica investindo em outras condições que não a tabágica. Então, isso nós observamos no mundo todo. Tem determinados países que propaganda nenhuma acontece na televisão. Isso aqui no Brasil também já está acontecendo isso. Tá? Então, são condições que faz com que a gente tenha algumas conquistas. Agora, a questão da empresa que fatura muito com relação à indústria tabágica, elas faturam muito, não tem dúvida nenhuma. Mas também as empresas de saúde, os Ministérios da Saúde do mundo todo, também gastam muito com a indústria da saúde ligada aos malefícios do tabaco. Tá? Então, na realidade, se nós formos fazendo uma equação aritmética simples, nós observamos que gasta-se muito mais com as doenças ocasionadas pelo cigarro do que os bens que o cigarro, bens do faturamento que o cigarro pode trazer. E tem outro também indicador muito importante.
O doente com doença do tabaco é muito sofrível. Por exemplo, as pessoas ligam geralmente o câncer às doenças do tabaco. 30% dos cânceres deixariam de existir se a população deixasse de fumar. Mas tem outras doenças que não são câncer. Por exemplo, o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é uma doença tão séria e tão preocupante. É como se a pessoa, quando está com a falta de ar, é como se a pessoa estivesse morrendo afogado num ambiente onde não tem água. Então, existem muitas outras realidades que não são doenças. Por exemplo, a impotência sexual não está no livro de obituário ocasionado pelo cigarro, porque a impotência sexual não causa morte. A rugas precoce ocasionada pelo cigarro, que se a pessoa envelhece mais cedo com o uso do cigarro, também não está nesses indicadores de saúde ocasionado pela indústria do tabaco. E outras condições, por exemplo, a calvície, sabe? Sem contar as mortes prematuras, que essa daqui estão realmente ligadas. Então, na realidade, os malefícios são muito maiores do que se pode imaginar com fumo. 38 milhões de fumantes só no Brasil são dependentes da nicotina, que vicia mais que o álcool. A cocaína, o crack e a morfina mata mais do que a AIDS, malária e a varíola juntas. Por que o Estado não encara este como o maior problema da saúde que nós temos, doutor? O Estado está preocupado. A Organização Mundial de Saúde costuma dizer que a única condição evitável de doença é trabalhar contra o cigarro. Tá? Aqui no estado do Pará já existem vários ensaios muito interessantes com relação a isso. Proibir, aquela época da minha adolescência, que hoje já é proibido proibir, mas a gente via a proibição em tudo que era local e isso fazia com que a gente se despertasse mais para o tabaco. Eu sou ex-fumante, quer dizer, já consumi o tabaco, tá? E não tem gosto de nada, eu não sei como é que a gente consegue fumar. Levei algum tempo fumando, depois deixei de fumar. O fumo, tá? Além de ocasionar uma série de doenças, e também é responsável, a nicotina no caso, que é um dos 4.000 elementos que tem no cigarro, mas a nicotina é que é responsável pelo cigarro, ela também tem outras ações. Ela tem uma ação que a gente chama de ação vasoconstritora. Tá? Então, quando ela entra no organismo, os nossos vasos diminuem a sua luz. E com isso passa menos oxigênio para as nossas células. É por isso que ocorre a impotência sexual, é por isso que as rugas são mais precocemente vistas nas pessoas que fumam, é por isso que as pessoas ficam com mais calvo, careca, com mais frequência. Tá? E por que não se proíbe isso? Por quê? Porque a legislação no mundo todo não existe nada que possa ser trabalhado com relação a essa proibição. Tá? O que a gente defende é que haja uma conscientização melhor da população e essa comece a cobrar muito em cima disso. O cigarro é considerado o maior poluente de ambientes domiciliares. As pessoas que convivem com fumantes também estão sujeitas à fumaça. Quais os principais perigos? Bem, é a questão do fumante passivo, né? Na sua residência, as crianças começam esse vício antes de ter a conscientização que o cigarro fuma. E com isso eles fumando, aspirando a poluição tabágica, eles estão absorvendo também a nicotina. E com isso eles já começam um vício antes de acontecer. Recentemente uma atriz da Globo deu uma entrevista que eu achei um crime tremendo, essa entrevista dela, comentando que na gravidez dela ela continuava fumando. Isso é um crime não só contra o organismo dela, mas contra o organismo da criança que ela estava trazendo no seu ventre materno. Como nós falamos anteriormente, a nicotina ela causa vasoconstrição. Vasoconstrição, para a gente entender melhor, é como se fosse uma torneira que a gente fecha e a água começa a diminuir o seu fluxo, passando em uma quantidade menor.
A gestação é um fenômeno também vascular. A criança fica se alimentando pelos milhões de vasos que tem pela placenta para poder chegar a ter o seu desenvolvimento natural dentro do ventre materno. Quando a nicotina entra em circulação, passa menos nutriente, passa menos oxigênio para a criança. E aqui, com isso, a criança nasce com peso menor, tem aborto espontâneos, a prematuridade, tem uma série de condições específicas da gestação. Então, existem vários tipos de fumante passivo. Aqueles fumantes que são conscientes, aqueles fumantes que são inconscientes, que não têm consciência nenhuma, como no caso das crianças, e das crianças que estão no ventre materno, e no próprio fumante. O fumante se contamina duas vezes. Se contamina na hora que ele coloca o cigarro na boca e se contamina na hora também que ele está respirando aquela poluição poluída pelos vários elementos que tem, várias substâncias que tem no cigarro. E com isso estão mais sujeitos às doenças. Nesse Dia Mundial de Combate ao Fumo, o que está sendo feito efetivamente para combater o cigarro, doutor? O Dia Mundial de Combate ao Fumo é um dia especial, não é um dia para a gente comemorar, mas é um dia para a gente fazer um tipo de mobilização. Existem vários tipos de mobilização. Existe determinado tipo de hierarquia na saúde pública desse nosso país. O Ministério da Saúde tem uma programação no Brasil todo. Essa programação é baseada em subsidiar a Secretaria de Saúde do Estado e as Secretarias Municipais de Saúde para que todas elas façam uma atividade. Eu faço parte de um grupo onde eu trabalho no Hospital Filoiola, que é o hospital de referência no tratamento de câncer. Nós vamos ter lá várias atividades de orientação, de sensibilização, de palestras, para a gente convencer o nosso pessoal do que o fumo não é uma boa, que o fumo não é compatível com a doença que nós tratamos dentro do nosso hospital. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o cigarro é o único produto legal que causa a morte da metade de seus usuários. Parece piada, de mau gosto. Para terminar nossa conversa, gostaria de pedir para que o senhor fizesse um apelo aos fumantes, ou melhor, o que pode ser dito que eles já não saibam, mas quais os benefícios em parar de fumar? O parar de fumar, existe vários cientistas, desde a época de 1860, 1900, quer dizer, o hábito de fumar já é um hábito muito antigo, mas ele começou na nossa vida moderna em 1560, em Portugal, quando um arquivista francês viu os índios fumando e achou que aquilo era um negócio assim muito interessante. Mas de lá para cá, a indústria do tabaco tem se especializado tanto, colocando tanta substância no cigarro, que tornaram aquele fumo daquela época um fumo assim especial, com substâncias cada vez maiores. O cigarro naquela época foi utilizado até no combate às grandes pestes que existiam, tá? Para vocês verem só a ignorância que nós tínhamos na época. E hoje nós sabemos que se a população deixar de fumar, 30% dos cânceres deixam de existir. Se a população deixar de fumar, as doenças cardíacas, principalmente as relacionadas com a hipertensão arterial, o diabetes, quer dizer, são várias doenças, gastrites, que estão relacionadas com isso. Na hora que a gente deixa de fumar, o risco a essas doenças diminui, não vai deixar de existir, diminui. Então, o hábito do fumo faz com que essas doenças realmente aumentem esse risco. Na hora que a pessoa deixa de fumar, deixando de existir riscos, as pessoas têm uma vida melhor. Vocês terem uma ideia, que existe um ditado popular que é baseado em fatos. Por que a pessoa engorda depois de deixar de fumar? Porque ela começa a degustar, a ter um gosto maior, um prazer maior na hora de comer. Tá? E isso é tão evidente, é um fato tão claro, que faz com que a pessoa engorde. Tá? A outra questão levantada nessa pergunta é de respeito por que as pessoas continuam fumando. Quer dizer, aqueles
velhos, aquelas pessoas que estão fumando há mais de 30 anos, é quase impossível deixar de fumar. Eles só deixam numa condição, quando está com câncer ou quando tem um infarto. Aí, rapidamente, a força de vontade é tamanha que deixa o cigarro de lado. Falar em força de vontade, esta é a única arma que a gente tem contra o cigarro. Já tentaram de tudo, mas se não tiver a pessoa em querer ter gana, em querer ter vontade de parar de fumar, não vai a lugar nenhum. Não existe nenhum tratamento que não tenha essa parceria que é a vontade de parar de fumar. Mas tem pessoas que, com todas as informações que têm, continuam fumando. Eu juro, principalmente as pessoas mais jovens, eu juro que não consigo entender isso. Dr. Antenor Madeira, obrigado pela sua participação no programa Nova Vida. Obrigado também por estar aqui. Qualquer coisa que precisar da gente, fique com Deus. Estamos aqui para ajudar. Obrigado. Não saia daí. Programa Nova Vida volta já. Entrar no mundo das drogas é fácil, sair é que é difícil. O Centro Nova Vida vem ajudando muita gente a encontrar a saída. Agora é o Nova Vida que precisa da sua ajuda. Seja nosso amigo solidário. Colabore com qualquer valor a partir de R$10. Isso significa muito para muitas famílias. Ligue para 3229-3600 e peça o seu cartão de amigo solidário. Ajude a salvar vidas. Você desconfia que seu filho está usando drogas? Quer ter certeza? Faça o teste agora mesmo na sua casa. O resultado sai na hora, rápido e fácil. Chegou o Rapid Drug Screen, tecnologia inovadora de testes rápidos para detecção de drogas. Para uso também em empresas. Barato, simples, prático e confiável. Uma tecnologia American Biomedica Corporation. Grimex Tour Brasil Limitada. Representante no Pará, Centro Nova Vida. Ligue já a 3229-3600 e peça o seu kit. No caso de crianças que vivem em um ambiente exposto à fumaça do cigarro, somente no Brasil, mais de 1 milhão desenvolve a asma, bronquite e pneumonia todo ano. Veja estas estatísticas. 87% das mortes por câncer de pulmão ocorre entre os fumantes. Fumantes correm um risco 70% maior de apresentar doenças cardíacas. Mulheres que fumam têm uma probabilidade 74% maior de morrer de câncer de mama. Os bebês de mulheres fumantes têm maior chance de desenvolver doenças prematuras. Os diabéticos que fumam têm uma evolução da doença de forma mais rápida. Filhos de fumantes têm 4 vezes mais chances de serem fumantes também. O fumo causa depressão e esquizofrenia, além de debilitar o sistema imunológico. A lista de problemas é interminável, mas como nosso programa de hoje já está chegando ao fim, eu faço uma pergunta. Que graça o cigarro tem? Faça essa mesma pergunta a algum fumante que você conhece. Ajude-o. No próximo domingo, o programa vai pegar fogo. O tema é a maconha. Divulgue, participe, entre em contato com a gente. Venha fazer parte da nossa família. Procure uma nova vida para você. Todos os dias e diga, só por hoje, sem drogas, com Jesus. Tchau. Fique com Deus.